paz de Cristo e o amor de Maria esteja contigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Carla e no vídeo de hoje eu vou dar a continuação sobre as fases do deserto. Nesse vídeo de hoje eu vou falar da segunda, terceira e quarta fase, tudo de uma vez, né? Então eu vou explicando cada fase como acontece geralmente, ok? Para quem não assistiu, se você ainda não assistiu o vídeo que fala da primeira fase, por favor, pare esse vídeo, né, e vai assistir a primeira fase e depois venha dar a continuação neste vídeo aqui, porque só assim vais conseguir entender melhor, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Na segunda fase, como eu já disse, na primeira fase, a pessoa está naquele estado de desespero, está naquele estado de choro, de tristeza, o mundo acabou, virou de cabeças para baixo e pernas para o ar. É muito sofrimento, ela não deixa ir, ela liga para o cônjuge que ficou, seja homem ou mulher, tenham sempre a mesma atitude, né? Sufoca o outro que saiu da casa, né? Que foi embora. Ou então, mesmo que não saiu da casa, mas está dentro da casa, mas estão a viver como separados. Porque também para quem está com o cônjuge dentro da casa, né, vão viver como separados, ou seja, como se tivesse ido embora mesmo. O cônjuge que não quer mais o casamento, né, a relação, esse cônjuge vai fazer a vida dele normal, né? Não vai se importar com os sentimentos do outro cônjuge, né? Não vai se importar com os sentimentos dos filhos, nada. Então é a mesma coisa. As fases, tanto para quem tem esposo dentro da casa, como para quem tem um esposo fora da casa. Mas eu vou falar mais assim nesse sentido para quem tem o esposo fora da casa. E volto a dizer, serva também muitas das coisas para quem tem o cônjuge dentro da casa. Ou seja, quem está a passar pelo deserto com o cônjuge dentro da casa, né? Então, depois de tudo isso, aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor, e ali vai, né? E procura, e suplica, e pergunta a Deus, mas por quê, né? Tudo aquilo ali, né? Que ela vai tentando com as forças do braço dela, tentando fazer o cônjuge ver, né? Que cometeu um erro muito grande, que não devia, que está errado e assim por diante. Depois disso, ela começa devagarzinho entrando na segunda fase. Nessa segunda fase, você já consegue perceber que não há nada que possas fazer, né, humanamente falando, né? Na segunda fase, você que está no deserto, você já começa a perceber que não há nada, absolutamente nada que possas fazer humanamente falando para mudar o seu cônjuge, né, de ideia de que o que ele está a fazer é um grande erro, que a felicidade que ele vai buscar lá fora é tudo uma mentira, é mentira do encardido. Então, dás por conta disso e ali a pessoa começa a procura de ajuda. Muitas das vezes vai lá, como eu já disse, né? No canal, né? Procura lá, pesquisa no internet, no Google, no YouTube, né? Encontra lá o canal da Carla e começa a entender, por exemplo, né? E ali você já começa a entender, né? Que realmente o que está a acontecer, com quem estás a lutar, né? Que o seu cônjuge não é o seu inimigo, não é o seu verdadeiro inimigo. O seu verdadeiro inimigo é quem está por trás dele ou dela, né? Sugerindo essas ideias, fazendo com que ele comete esse tipo de pecados, né? Abandonando a família, vivendo no adultério, não querendo mais o matrimônio, tendo outros tipos de pensamento, achando que vai viver a vida como nunca viveu antes, assim, melhor fase da vida dele, né? Então, depois disso, você começa já a pensar e começa a entender que você também teve culpa, né? Nessa coisa toda que está acontecendo no seu matrimônio, nesses problemas que começas a notar, né, as suas atitudes também que influenciou a decisão do cônjuge não querer estar mais junto, né, com o esposo ou com a esposa, né, não querer estar junto contigo, né? Então, e ali começas a entender e a lutar. Então procurar ajuda de uma maneira ou outra,
né? Então, ali Deus dá-te a graça de você encontrar, por exemplo, o canal, né? E ali começas a escutar, a ouvir, né? E entender direitinho o que está a passar. E nesse momento, né? Começas a ter, nessa segunda fase, começas a ter a convicção que queres o seu matrimônio, o seu casamento restaurado, ou então esta relação restaurada. Queres isso restaurado, ou seja, queres lutar, queres ter a tua família de volta, queres ter a tua vida conjugal de volta, né? Então, nessa fase, tu começas a entender a importância da sua família unida mais uma vez e vais lutar com todas as forças. Já ali, depois de teres entendido que não vai adiantar eu ficar aqui chorando o dia todo, não vai adiantar eu ficar implorando o dia todo, me humilhando o dia todo, né? Começas a entender como tens que lutar e tentar buscar essa força. E com isso, uma coisa também que começa já a acontecer é que passas a te alimentar. Lembrando que na primeira fase já não alimentavas, não tinhas a vontade de alimentar, era só choro dia e noite. Não querias levantar da cama, era depressão, não tinhas força nem para cuidar de ti e muito menos dos teus filhos, para quem tem filhos, né? Então, nessa segunda fase, isso já começa a melhorar e a mudar um pouco. Já começas a te alimentar um pouco mais, mesmo sem muita alegria, mas já começas a alimentar, começas a cuidar dos filhos, a cuidar aos poucos da casa. Essa é a segunda fase. E nessa segunda fase, você encontrando, por exemplo, o canal, já começas a acompanhar dia e noite. Para quem está na segunda fase, ela dia e noite, 24 horas por dia, vai escutar tudo sobre a relação, o casamento, restauração do casamento, o deserto e assim por diante. 24 horas por dia. Procura os testemunhos, quer dizer, você começa a procurar algo que vai te motivar e te levantar, né, para começar realmente a dar os primeiros passos no deserto, né? Então ali as tuas orações viram, mais uma vez, constantemente é para o cônjuge, para a restauração do casamento, né? E nessa segunda fase você já começa, depois de ter entendido com quem estás a lutar, como aplicar o deixar ir, né? Você já começa a aplicar o deixar ir. Claro, para quem tem o cônjuge dentro da casa, começa a aplicar o deixar ir consoante a sua situação dentro da casa. Quem tem o cônjuge fora da casa começa a aplicar o deixar ir. Mais uma vez, ressaltando, o deixar ir nada mais é de que você deixar este homem ou esta mulher, o cônjuge que quis partir, ir para as mãos de Deus e da nossa Mãe Santíssima. Eles vão cuidar dele ou dela, do cônjuge que se foi. Né? Você começa já a entender isso. Então ali começas a buscar pela restauração do seu matrimônio, fazendo as orações, jejuns, campanhas, propósito, tudo sozinha nesse instante. Né? E assim vais fazendo e com muita ansiedade de ver o casamento restaurado logo, né? Porque ainda o cônjuge ainda está ali no centro. Então muita ansiedade de ter o matrimônio restaurado, ainda está fraca, mas está a procurar se caminhar. E depois disso tudo, depois de algum tempo, já começas a entrar numa terceira fase. Na terceira fase, geralmente para quem está a aplicar direitinho o deixar ir, aplicar todos os conselhos que estão a vir através do canal, né? Para quem ainda não conhece o grupo, né? Nessa fase, talvez até Deus já te fez conhecer o grupo e você, né, começa a praticar direitinho. Quem começa a praticar já vai na terceira fase. É naquela terceira fase que você começa a entender, não, o meu cônjuge continua ainda, apesar de tudo, eu tenho ainda a restauração do meu casamento como a prioridade da minha vida. E Deus tem que ser a prioridade da minha vida. Deus e a Nossa Senhora. Então, com isso, já começas a fazer aquilo que eu sempre vos digo nos grupos, meninas. Aquilo que eu sempre vos digo, né? Peça a Deus para arrancar o cônjuge do centro do seu coração, porque o centro do seu coração pertence a Deus e a Nossa Senhora. Eles devem ocupar o trono do seu coração. E fazendo isso não significa que estás a repudiar
estás a rejeitar o cônjuge. Não, o seu cônjuge, ele tem o lugar dele lá quietinho que ninguém pode ocupar. Ninguém pode ocupar, né? Tem a caixinha dele lá, né? Aonde é o lugar dele, assim como os teus filhos têm um lugar, os teus membros familiares têm os lugares dele na sua família, no seu coração. Então, o cônjuge tem o lugar dele, que é o lugar do esposo, o lugar de esposa, né? Direitinho, isso não vai te fazer amá-lo menos. Não. E com isso, né, você entendendo, você começa então, é aquela história de começar a liberar o perdão. O perdão de seres perdoar de coração mesmo, de seres perdoar ao M, ou M é a mulher estranha, a amante, né? Tanto para quem fez, para o seu marido, para sua esposa ou para amantes, né? Você perdoa no fundo do seu coração, você começa nessa fase, né, a querer bem a amante também, né? Mas mesmo assim não deixando de entender que queres a sua família e que queres ele ou ela longe do seu cônjuge, né? Então, isso começas a fazer, e rezando e pedindo, e suplicando, jejum. Então, o seu foco começa a sair do centro do cônjuge para Deus e a nossa mãe, né? Entendendo o lado espiritual, entendendo que tens outras áreas da tua vida. Então, nesse momento, você já começa a cuidar mais de si, a cuidar mais da sua casa, dos seus filhos, da sua vida, das outras áreas da sua vida, do lado profissional, do seu trabalho, dos seus sonhos, né? Nesse instante é isso que acontece. E você aplica o deixar ir totalmente. Tudo que o cônjuge venha a fazer, isso já não te atinge com tanta facilidade como te atingia antes. Já não te atinge como te atingia antes, porque você realmente, né, aplicando deixar ir, aplicando os conselhos que a Carla vai te dando num grupo, né? Você entende e você começa a deixar, você entende que tudo aquilo que ele está a fazer é falso, o inimigo vai tentar para te prejudicar, o inimigo vai tentar para te pôr para baixo, para te fazer enfraquecer. Nessa fase você vai ter muitas contrariedades, né? O cônjuge, muitas das vezes o inimigo usa o próprio cônjuge, né, para continuar te perseguir, te maltratar, insultar todo momento que ele tiver uma chance de falar contigo, tentar arranjar confusão, mas você já entende a astúcia de Satanás, né? A força do encardido, e sabes como lidar com isso. Que em primeiro lugar o silêncio total, né? Que o silêncio, não responder às afrontas e sempre ir para o joelho, cumprir os propósitos do grupo, ver os vídeos do canal, né? Obedecer direitinho, fazer tudo direitinho para teres a tua família. E nessa fase começas, apesar de todas as tribulações, e que maioria das vezes, né, cônjuge que passa por aperto financeiro, dívidas, problemas, um atrás do outro, o inimigo encardido, ele vai tentar de todas as maneiras. De todas as maneiras. Às vezes, se o cônjuge ajudava, ele já deixa de ajudar, ou seja, essa mulher começa a passar então por deserto nas outras áreas também, né? Se não forem todas as áreas da sua vida, vai passar por maiorias delas, né? Ela coloca o pé no deserto em todos os sentidos possíveis, né? Mentalmente, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, sexualmente, em todos os sentidos, né? As tribulações, as dívidas, as perseguições, as famílias, os membros familiares, você já não dá mais importância, você já foca naquilo que queres, tens a promessa de Deus, entende o que queres, o que a sua família significa para ti, o que estás a buscar. Então, assim, tampas as orelhas, né? E sigas em frente orando. E nessa fase começas a ter a paz. Já começa a ter paz no seu coração, já começas a comer bem, já começas a ter uma boa alimentação, os seus filhos, a sua vida, e a dormir em paz.
apesar de tudo, é dormir em paz com convicção que o seu casamento ou essa relação será restaurada. Restaurado por completo, na hora e no momento de Deus. E depois, nisso já começas a entrar numa quarta fase, numa quarta fase, é uma fase que você já está assim, num desapego total dessa aflição da restauração do casamento. 24 horas, 24 horas, 24 horas, você já chega num nível total. Na quarta fase é quando já estás naquela nível de união total com Deus e com Nossa Senhora. É naquele momento que a pessoa reza, né? Está, sabe, tão íntima assim de Deus, cuida das suas outras áreas que se tornam prioridade, né? Como se não estivesse no deserto. A pessoa até começa a agradecer a Deus pela capacidade que começa a ter em conquistar outras coisas da sua vida que acha que não seria capaz ou achava que não seria capaz, né? Quando estava com o cônjuge. Aquilo que ela esperava, né? De alcançar somente com cônjuge, ela já vê que ela pode alcançar isso sozinha. Aí eu não vou esperar até quando ele ou ela chegar para eu fazer isso. Não, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Né? É aquele curso que eu queria fazer. Ela vai lá e faz aquele trabalho. Vai lá e procura, empenha, vai à batalha. Né? E nesse momento a pessoa está totalmente na intimidade com Deus. É uma paz indescritível. Não dá para descrever, é uma paz. Tem pessoas que começam a ter a dúvida se já quer a restauração ou não. Em algum momento, durante o deserto, vai chegar isso. Isso acontece quando a pessoa já está, assim, totalmente, realmente, deixou ir, absorva, né, em Deus. Né? Então, nessa fase tem que tomar muito cuidado porque é comum você pensar eu já estou tão bem, né? Estou tão bem comigo, apesar de tudo, que eu não sei se eu quero a restauração do meu casamento, não. Eu não sei se eu quero buscar mais pela restauração ou não. E ali, né, claro, tem que tomar cuidado, porque estás na fase do descanso total, né? É que muitas das vezes pode estar a pensar isso. Mas, seguindo em frente, que Deus vai te dar a confirmação que sim, deves continuar, você já busca pela restauração, mas não é com tanta intensidade, ou seja, não é com foco 100% somente na restauração. Tu consegues ver que tem outras áreas da tua vida que precisa de ser restaurado. Né? E nesse momento, maioria das vezes, é nesse momento que Deus começa a trabalhar então intensamente na vida do cônjuge que se foi ou que não quer mais casamento, não quer a relação, mesmo que esteja dentro da casa. Deus e a Nossa Senhora começam a fazer trabalho interno, né? Aonde começa a ser incomodado, começa a, mais do que antes, começa a sentir falta, vontade de voltar para casa e tudo. Quer dizer, nessa fase que estás, a única coisa que te falta é ter o seu casamento restaurado. A única coisa é aquele momento, né? Mas claro que tudo, né, acontece e é no momento de Deus, na hora certa, na hora que Deus quiser. E depois disso, é nessa fase que depois começa a aproximação do cônjuge, seja pelo um pedido de perdão, né? Cada fase tem o tempo que vai levar. Tem fases que vai levar um pouco mais de tempo, né? Porque realmente Deus quer te fortalecer naquela fase. E tem fase que vai levar mais tempo, depende muito da pessoa que ficou no deserto. Porque muitas pessoas não põem a obediência, não colocam a mão às obras, né? Fazem tudo ao contrário e começam a andar para trás, como caranguejo. Começa a dar passos para trás, né? E dando passo para trás, ela vai recaindo, né? No deserto. Então tem que tomar muito cuidado em todas as fases para não ficar a voltar continuamente na primeira fase. Porque muitas das vezes, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas que estão no deserto.
né? Então é de extrema importância, extrema importância mesmo. E depois dali, né, você já com o cônjuge voltando, pedindo a reconciliação, nessa fase o cônjuge vai sentir mal, quando chegar o momento da restauração, vai confessar tudo de errado que fez e vai pedir para voltar. Quando isso acontecer, por favor, não cometa o erro que não é muitas, pouca gente, graças a Deus, que algumas pessoas cometeram de dizer, eu estou tão bem assim que eu não quero mais o meu casamento restaurado, não, se você vier, vai estragar a minha vida de novo, eu acho que eu não quero mais, não quero ninguém, está tudo bem. Não cometa erro, né? Porque nessa fase é que Deus está trazendo a restauração, ok? Então, mesmo que pareça contra a vontade, aceita e vai levando a vida devagar, ou seja, dando um passo de cada vez. E quando o casamento for restaurado, né, vai acontecer uma outra fase que eu chamaria de uma quinta fase, que é onde, apesar do casamento ou a relação já estar restaurado, né, começa depois, às vezes depois de alguns dias ou semanas, né, lembrando que esse cônjuge viveu no pecado, experimentou tudo que o demônio podia lhe oferecer. Como eu já disse, tem cônjuges que, né, vão na bebida, alcoolismo, né, mesmo, e entram de cabeça mesmo no alcoolismo, drogas, prostituição profunda, né, noitadas, coisas assim. Então vai vir com marcas de vícios, mesmo que tenha repugnância agora, mas vai ter muita tendência nisso, né? E nessa fase tens que ser muito cauteloso, cautelosa. Muito mesmo. O cônjuge que ficou tem que tomar muito cautela em tudo que o cônjuge que voltou disse, tudo que ele disser, tudo que ele venha falar, né? A maneira dele de agir. E tens que ter o dobro da prudência em como agir com ele. Porque é muito fácil nessa fase o encardido chegar e acabar com tudo. O cônjuge que voltar a pensar, eu estava muito bem aonde eu estou, apesar de todo o sofrimento, toda a angústia, de toda a infelicidade que eu vivia, mas eu não tinha essas coisas que eu estou tendo, não, esses problemas, tudo está muito esquisito, muito estranho. E também da pessoa que ficou, né, dizer assim, eu estava muito bem, eu tinha meu tempo com Deus, eu estava independente, né, não, eu estava melhor. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado para você não voltar para o deserto e para o cônjuge, não voltar também para o deserto dele, que é cair no pecado de novo, nas garras do inimigo. Porque se isso acontecer, vai ser bem mais difícil do que a primeira vez. Vai ser bem mais difícil. A tendência do cônjuge que se foi é de endurecer o coração, né? Então, é tomar cuidado e saber agir, porque nessa fase vai ter muitas tentações. Vocês vão parecer dois estranhos dentro da casa, né? Nos primeiros momentos, primeiras semanas ou até primeiros meses. O cônjuge vai estar esquisito como alguém que está a te conhecer pela primeira vez. Não vai parecer aquele marido com quem casaste com ele tanto tempo, ou aquela esposa com quem casaste com ele tanto tempo. Então vai ser um momento de adaptação nos primeiros momentos, para depois a pessoa começar a voltar em si. Nesse momento, é importante você que ficou no deserto, que pagou o preço, que tem rezado, jejuado, fazendo propósitos, você continuar com intensidade maior do que antes, para que não venha acontecer mais de novo. Mais uma vez. Por quê? Porque é fácil o inimigo vier e tentar, e dessa vez vai ser fácil cair. Para o cônjuge que voltou vai ser fácil de cair. Então a oração, porque muitas das vezes o cônjuge que ficou já não busca mais por Deus, já não reza mais tanto. Agora eu preciso de dar atenção para a minha esposa que voltou, ela precisa de mim, eu tenho que fazer tudo para agradar a ela, porque senão ela vai embora de novo. Não, eu agora preciso dar atenção para o meu marido, para a minha família. Não tenho mais tempo tanto assim para Deus, porque senão ele vai embora de novo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E o que acontece? Você começa devagar a colocar o cônjuge
no centro de novo. E ali Deus vai permitir uma nova chicoteada. E dessa vez a ferida será grande. Então, muito cuidado mesmo. É de extrema importância você intensificar as orações, participar com força maior das campanhas do propósito, de tudo que venha sendo postado, não só no canal, mas no grupo. Estar atenta, né? Até esse cônjuge ser liberto por completo de todas essas tendências, né? Você tem que ficar na vigilância, né? Tem que ficar na vigilância para que realmente essa restauração permaneça e para que possas dizer com toda a convicção, na verdade, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, ok? Então, essas são as fases do deserto, fases gerais do deserto que vais passar, ok? Eu espero ter te ajudado a entender sobre as fases, como lidar com isso que acontece, identificar também em que fases está nesse momento e que é de extrema importância participar 100%, fazer o que tem que ser feito no grupo, né? E no canal, como eu posto aqui, para que tenhas a vitória da sua segunda casa que seja maior do que a primeira. Ok? Por hoje é só. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, clica no sininho para seres notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, para seres uma da primeira pessoa a assistir o vídeo, né? E claro, compartilha para as pessoas que precisam, que necessitam, que conheces, amigos, amigas, membros familiares que estão nessa situação, não importa quanto tempo. O nosso Deus é Deus de impossível. Quem batalha com Deus, batalha com nossa Mãe Santíssima, nunca perde a guerra, ok? Quem batalha com a Virgem Santíssima sempre será a vencedora ou o vencedor, não é? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus, a paz e salve Maria.